salvação da tua alma. Coloque isso no teu coração, que Ele nos abençoe para sempre. Amém. Estaremos lendo agora do versículo 16 até o 23, que nos diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Meljael, e Meljael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilar. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Meus queridos irmãos, nós falaremos sobre o avanço da família de Caim. Depois do pecado de Caim, do seu homicídio, ele foge e vai habitar em Nod. Por meio de sua família, notamos que há uma potencialidade para o desenvolvimento da arte, da cultura, da ciência. É interessante perceber que muitas pessoas perguntam se Caim e Abel eram os 2 filhos de Adão e Eva, como então ele foge para esta cidade, para este local denominado de Nod? O interessante, irmãos, quando a Bíblia faz mais menção a Caim e Abel, é porque a promessa estava sobre Abel, e Caim o matou. Mas Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, de modo que eles começaram, depois da queda, a se espalharem. E aqui está mostrando que já havia uma evolução. Então nós podemos perceber que essa Nod, ela foi totalmente fundada pela própria origem dos filhos de Adão e Eva. Em prosseguimento, como falamos, a família de Caim, ela vai se avançando, se alastrando, se espalhando. E é uma família com muito potencial. Não se vê nem se percebe ênfase nas particularidades de espiritualidade na família da origem de Caim. Mas sempre vocês vão ver que a parte piedosa vai recair sobre Sete e seus descendentes. Então nós estaremos estudando isso posteriormente. Mas percebe-se que a família de Caim domina a arte, a cultura, a ciência. É uma família que há de melhorar o mundo, o seu meio, através das suas descobertas e invenções. Mas isso só no quesito secular. Porque a cada instante vai se percebendo o pecado presente na vida dos filhos de Caim. E esses pecados, eles vão trazer sérias consequências. Apesar do grande avanço cultural, note-se que no aspecto espiritual, em nada a família de Caim foi melhorada. Pois a bênção da salvação e da felicidade eterna não se encontra naquilo que o homem faz, naquilo que o homem constrói, naquilo que o homem possui. Observem bem, queridos, que a família de Caim trabalha no bronze, trabalha no cobre, trabalha no ferro, trabalha na arte, na cultura musical, mas em nada no que tange ao aspecto espiritual
essa família de Caim trouxe qualquer prosseguimento de bom. Então, nós podemos analisar que a cultura, a inteligência, a arte é muito importante, mas ela não trabalha a remoção do pecado. Ela não trabalha o novo nascimento. Tudo isso faz parte da vida do nosso cotidiano. A música, a cultura, a inteligência, as descobertas. Mas a vida espiritual, para ser melhorada, para ser bem estruturada, ela precisa de uma ação de fora. Ela precisa da dependência do homem para com o Deus Todo-Poderoso. A cultura não melhora a vida espiritual de ninguém. O saber humano não melhora a nossa vida espiritual. É bem verdade que tudo isso tem utilidade para a vida secular, a vida que se vive aqui na Terra, mas não trabalha de forma alguma para o aspecto espiritual. É por isso que o apóstolo São Paulo, de modo bem categórico, ele deixou bem claro dizendo que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, a comunhão com Deus, a vida devocional, para tudo ela é proveitosa. Então, meus queridos irmãos, a vida dos descendentes de Caim foi sendo melhorada pela arte, pela cultura, pela inteligência, pela descoberta do ferro, do bronze, como nós percebemos aqui, mas não foi transformada no aspecto espiritual. E a salvação e a felicidade eterna, ela não se encontra nessas coisas, mas somente em Deus. O versículo 16 fala da escolha de Caim. Você pode observar. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Sair da presença do Senhor foi uma atitude do próprio Caim, uma escolha dele. Ele queria ser independente, por isso ele sai da presença do Senhor. E aqui nós temos o nome de Nod. Essa palavra Nod, ela fala de peregrinação, ela fala de fuga. Anteriormente, em uma das nossas gravações, nós explicamos o porquê, a razão desses nomes terem determinados significados, que estavam também relacionados com o meio no qual as pessoas viviam. Então, Nod quer dizer peregrinação, quer dizer fuga. E ele sai da presença do Senhor. O primeiro modelo do surgimento de uma sociedade sem Deus vem de Caim. Ele e a sua família quer construir tudo sem contar com a presença de Deus. Por meio dos versículos 14, 15 e 17, podemos entender claramente que Caim já era casado. E o primeiro filho de Caim recebe o nome de Enoque. Você pode observar aí, e conheceu Caim a sua mulher, verso 17, e ela concebeu e teve Enoque. E edificou ele uma cidade e a chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Veja a diferença. No capítulo 4, quando Eva alcança um filho da parte de Deus, ela glorifica a Deus. No capítulo 5, quando ela novamente recebe outro filho da parte de Deus, ela agradece ao Senhor. Mas aqui, no caso de Caim, quando a mulher tem um filho, ele em nada agradece a Deus, mas revelando o seu lado humano, a sua total deserdação de Deus, apenas aparece claramente aqui no texto que ele pega o filho e funda uma cidade e coloca o nome do seu filho, mostrando aí o lado humano e o próprio orgulho dele. Então, queridos, esta sociedade que tira Deus de cena vem com a família de Caim, com os seus descendentes, porque eles estão fugindo de Deus, eles estão longe de Deus, eles não querem compromisso com Deus, eles não querem contar em nada com a presença de Deus. Então, nós podemos analisar que eles querem iniciar, porque a palavra Enoque quer dizer iniciar, eles querem iniciar uma nova vida, mas sem contar com a presença de Deus. Eles querem iniciar a sua própria história sem a presença de Deus. Então, observem aqui que a primeira cidade na Bíblia, ela vai ter o nome de um dos filhos de Caim.
A civilização começa com a família de Caim. É interessante entender que a palavra cidade, como aparece na Bíblia, ela não tem a mesma conotação como a de hoje. Cidade aqui não se referia a prédios ou lugares bem construídos com uma dita população. Na verdade, essa palavra cidade, ela podia referir-se a um pequeno povo ou grupos de pessoas. Por isso, nós precisamos atentar para essa particularidade. O leitor também precisa fazer distinção entre Enoque, filho de Caim, e o Enoque de Gênesis 5:22. Os dois são totalmente diferentes. Um busca independência fora de Deus, mas o outro procura firmar-se na comunhão com Deus. Portanto, o avanço vem com a família de Caim, mas também o mal prossegue em sua história desastrosa com a família de Caim. Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos buscar a Ele para termos uma história bem feita em nome do Deus Todo-Poderoso. Amém.